A situação real em Pokrovsk, a destruição de alvos dentro da Rússia e o complexo militar industrial ucraniano. Este é o programa Mapa da Guerra, no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá. Comecemos com a situação na direção de Pokrovsk. A situação é difícil, mas está sob controle das forças de defesa, declarou o presidente Zelensky. Apesar do grande número de grupos de assalto russos, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram melhorar a posição tática em vários quarteirões da cidade, informou o 7º Corpo de Reação Rápida das tropas de assalto aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia. Os combates continuam nas áreas dos povoados de Suketsk, Rodinsk, Mirnohrad, Miroliubivka, Zverov, Kotlin e Molodetsk. Os russos tentam avançar, mas as Forças Armadas da Ucrânia estão dando uma forte resposta em toda a linha de contato. Em seguida, analisaremos detalhadamente a situação na direção de Kostiantynivka. Aqui, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registra assaltos russos, principalmente na direção de Pleshtivka. Os ocupantes tentam avançar simultaneamente em 3 direções: do leste, de Chassiv Yar, do sul, do lado de Toretsk, e do oeste, do lado de Mirnohrad. Todas as ofensivas estão sendo repelidas pelas forças de defesa. Vale destacar que os russos há muito tempo não conseguem romper as defesas dos defensores ucranianos nessa direção. Agora, falemos sobre a direção de Lyman. Aqui, os ocupantes russos estão mudando sua tática e com mais frequência realizam assaltos a pé, sem o uso de equipamentos pesados, pois estes são imediatamente destruídos pelos drones ucranianos. E essa tática não é nova. Anteriormente, os ocupantes a utilizavam na direção de Pokrovsk. Aqui, os combates são registrados nas direções dos povoados de Zeleny Rai, Novoyehorivka, Druzhelyubivka, Korovi Yar e Oleksandrivka. Todas as ofensivas estão sendo repelidas. A situação está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Agora, mostrarei um dos dias de trabalho dos operadores de drones ucranianos na direção de Donetsk. O vídeo seguinte foi compartilhado pela 28ª Brigada Mecanizada Separada Cavaleiros da Marcha de Inverno. Nele se vê claramente como os operadores ucranianos, os batedores, localizam obuses russos camuflados e os destroem. Vale mencionar que aqui são atingidos não apenas os canhões, mas também os depósitos de munição e o pessoal dos ocupantes. Apenas em um voo de combate dos drones ucranianos foram descobertos e destruídos vários abrigos subterrâneos russos. Mais adiante, discutiremos detalhadamente a situação na frente com Dmytro Snehirev, analista político-militar. Dmytro, olá. O presidente Zelensky declarou que a situação em Pokrovsk está sob controle das forças de defesa. O que se sabe sobre as perdas russas em consequência dos assaltos locais? Devemos começar pelas decisões de pessoal do Ministério da Defesa do país ocupante. Após o fracasso da operação das tropas de ocupação russas, na tentativa de tomar o controle de Pokrovsk e Kupiansk, o chefe do Estado-Maior do Exército do país ocupante, Gerasimov, realizou uma reunião ao final da qual, segundo a própria mídia russa, foram demitidos de seus cargos o comandante do 51º Exército, general-tenente Melchakov, e o comandante da 132ª Brigada, coronel Naimushin. A versão oficial menciona o não cumprimento das tarefas e as grandes perdas, o que é bastante revelador. Ou seja, 2 pontos principais. Primeiro, o não cumprimento das tarefas. Isso significa que todas as declarações do lado russo sobre os supostos sucessos significativos do exército do país ocupante na direção de Pokrovsk e Kupiansk não passam de um blefe informativo. E o segundo ponto, as grandes perdas dos ocupantes russos. Segundo dados do lado ucraniano, apenas nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia, incluindo unidades de assalto, a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa e as forças de operações especiais, eliminaram cerca de 85 ocupantes russos em Pokrovsk durante operações de estabilização na própria cidade. Ou seja, as perdas russas são bastante significativas. De acordo com informações do 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas, apenas na zona de responsabilidade dessa unidade, os militares ucranianos eliminaram 1.320 russos e outros 646 sofreram as chamadas perdas sanitárias. Assim, o número total de baixas dos ocupantes apenas na área de responsabilidade do 7º Corpo das Tropas de Assalto Aerotransportadas chega a cerca de 2.000 pessoas. Vale destacar que, por decisão do comandante-chefe das Forças de Defesa da Ucrânia, Syrskyi, que, aliás, está pessoalmente em Pokrovsk e comanda a operação de libertação dos bairros da cidade temporariamente ocupada. Foram deslocadas para a cidade unidades da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa, com experiência de combate real, tanto em ambiente urbano quanto na libertação bem-sucedida de zonas industriais. Recordo que foi justamente a transferência de unidades da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa que estabilizou significativamente a situação em Vovchansk,
quando foi desocupada e retomada a fábrica de agregados, que, aliás, ainda está sob controle das forças de defesa da Ucrânia, o que é notável. Além das unidades da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa, por decisão de Syrskyi, foram transferidas para Pokrovsk, para operações de contra-sabotagem, unidades das Forças de Operações Especiais, do Serviço de Segurança da Ucrânia e de outros destacamentos especiais de estruturas correlatas, que atualmente estão identificando e eliminando membros de pequenos grupos de assalto do exército do país ocupante. Portanto, podemos afirmar que, em resposta a todas as declarações do lado russo sobre supostos sucessos significativos do exército ocupante, o comando militar ucraniano respondeu com ações mais do que adequadas, reposicionando reservas operacionais e estabilizando a situação na linha de frente. Para se ter uma ideia da situação na direção de Pokrovsk, ao longo da última semana, as forças de defesa da Ucrânia desocuparam 4 povoados: Suketska, Kucherivya, Satichok e Shakhove. Portanto, não há qualquer situação crítica na direção de Pokrovsk, ao contrário do que tenta transmitir a mídia russa. Chamam a atenção tanto do lado russo quanto dos serviços especiais ucranianos. Segundo informações operacionais, os ocupantes russos estão preparando uma série de provocações sangrentas em Pokrovsk sob a chamada bandeira falsa. O objetivo dessas provocações é acusar as forças de defesa da Ucrânia e a comunidade de inteligência ucraniana de violar as normas e regras de condução da guerra. Em particular, segundo as informações disponíveis, trata-se de um fuzilamento demonstrativo, documentado, de civis que permanecem em Pokrovsk supostamente durante as operações de contra-sabotagem realizadas por unidades da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa e das Forças de Operações Especiais. Além disso, essa provocação está sendo planejada pelo lado russo para o momento da possível presença de representantes da imprensa. Recordo que, em determinado momento, o ditador russo declarou que o comando militar russo deveria garantir a segurança dos jornalistas que cobririam os eventos na direção de Pokrovsk. E a segunda provocação consiste em ataques de fogo contra os locais de presença permanente ou temporária dos próprios jornalistas, com o objetivo de novamente acusar as forças de defesa da Ucrânia de supostamente interromper atividades de informação durante a cobertura dos acontecimentos em Pokrovsk. Portanto, toda a responsabilidade por esses crimes de guerra, e recordo que se trata de crimes que violam a Convenção de Genebra, ratificada pelo país ocupante, recairá sobre os militares russos. E qualquer tentativa de manipulação no espaço informativo será uma evidência de que os serviços especiais russos planejaram e continuam planejando neste momento a realização desse tipo de provocações. A Ucrânia está preparando novos ataques de longo alcance contra a Rússia. Sobre isso, falou anteriormente o presidente da Ucrânia. Quais alvos podem estar em questão na retaguarda profunda da Rússia? Trata-se não apenas da retaguarda profunda da Federação Russa, mas também dos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Em primeiro lugar, falamos de alvos militares legítimos, ou seja, alvos fixos, empresas do complexo militar industrial, refinarias de petróleo e subestações de centrais termoelétricas. Vejamos que as declarações do presidente ucraniano não divergem da prática das ações das forças de defesa da Ucrânia. Somente na noite passada, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques contra subestações e centrais termoelétricas, tanto em territórios ocupados da Ucrânia quanto em território da Federação Russa. Em particular, durante a noite passada, drones ucranianos atacaram subestações em Luhansk, Alchevsk, Kadivka e Pervomaisk, territórios temporariamente ocupados da região de Luhansk. Relata-se uma interrupção massiva no fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Em território da Federação Russa, nas últimas 24 horas, drones das forças de defesa da Ucrânia atingiram a região de Kursk, na cidade de Zelezhnogorsk, contra uma subestação, deixando a cidade completamente sem energia. Na região de Lipetsk, foi atingida a subestação de tração PSUS em Usman, bem como a cidade de Oriol. Durante a última noite, foi realizado um ataque contra a central termoelétrica de Oriol, ou seja, as declarações do presidente ucraniano de que o lado russo sentirá as consequências dos ataques de resposta com drones e mísseis balísticos ucranianos contra subestações e centrais termoelétricas, como vemos, coincidem plenamente com as ações práticas das forças de defesa da Ucrânia. Além disso, na noite passada também houve ataques contra refinarias de petróleo,
Em primeiro lugar, o ataque à refinaria e terminal de petróleo em Tuapse. Vale destacar que esse terminal petrolífero, inaugurado em 2013, é considerado um dos mais modernos e tecnologicamente avançados em operação. Segundo a própria avaliação do lado russo, como resultado dos ataques dos drones ucranianos, foram atingidos o estaleiro central, principal nó de bombeamento de petróleo. E, além disso, um navio petroleiro, que no momento do ataque estava em processo de carregamento. É notável que esse terminal tem capacidade para bombear cerca de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano. Ou seja, trata-se de um golpe muito sério nas capacidades da Federação Russa de fornecer petróleo bruto e derivados aos consumidores finais. Assim, as forças de defesa da Ucrânia continuam com êxito sua campanha de ataques contra refinarias de petróleo em território da Federação Russa. Ressalto que, até o mês de novembro, segundo a própria avaliação do lado russo, cerca de 40% das refinarias de petróleo em território da Federação Russa já foram desativadas. E todos esses ataques têm como alvo exclusivamente instalações militares legítimas, tanto no território do país ocupante, quanto nas áreas temporariamente ocupadas da Ucrânia. Dimitro, falemos sobre o complexo militar industrial ucraniano. A Ucrânia inicia a exportação controlada de armas armazenadas em depósitos. Essa medida coloca o país em um novo patamar de segurança geopolítica? Claro, em primeiro lugar, isso demonstra que o complexo militar industrial ucraniano, mesmo em condições de guerra, está pronto para ocupar sua própria fatia no mercado internacional de armamentos. Em primeiro lugar, trata-se de tecnologias de ponta, ou seja, da experiência adaptada de produção e da aplicação prática dos drones ucranianos. Falamos tanto de drones navais quanto do sistema mais conhecido como parede de drones, isto é, o know-how ucraniano no uso de FPV drones. E, o que é bastante notável, trata-se de drones de ataque com alcance de engajamento de mais de 2.000 quilômetros. Neste segmento, a parte ucraniana ocupa posições de vanguarda no mundo, algo que forçosamente até os ocupantes reconhecem. E há interesse por parte dos Estados Unidos na aquisição de drones ucranianos. Ressalto que, durante a visita do presidente ucraniano aos Estados Unidos, foi levantada a questão precisamente de fornecimentos de drones ucranianos e da possibilidade de fechar um contrato multibilionário no processo de rearmamento tanto do exército da OTAN quanto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Além disso, no momento, os drones navais ucranianos despertaram o interesse de vários países da Bacia do Pacífico, sinal de que nossos potenciais parceiros entendem perfeitamente as capacidades do complexo militar industrial ucraniano e, sobretudo, o aspecto prático do emprego dos drones navais. Recordo que, em consequência do uso de drones navais, a parte ucraniana conseguiu destruir cerca de 33% dos meios da frota do Mar Negro da Federação Russa, o que constitui uma prova eloquente das elevadas características tático-técnicas dos drones navais. É exatamente esse segmento que ocupará a posição da indústria de defesa ucraniana no mercado mundial. E é preciso notar que concorrentes à produção ucraniana praticamente não existem. Isso é reconhecido pelos nossos parceiros estratégicos e, obviamente, pelo exército do país ocupante, que experimentou na prática todas as capacidades tático-técnicas dos meios de combate ucranianos. E, para concluir, o que isso traz à parte ucraniana? Primeiro, o desenvolvimento dinâmico da defesa ucraniana, que atuará como locomotiva para o desenvolvimento de toda a indústria da Ucrânia. Segundo, a criação de postos de trabalho, o aumento de receitas fiscais para o orçamento ucraniano e a possibilidade de se posicionar como um dos produtores-chave no mercado mundial de armamentos. Dimitro, muito obrigado por ter encontrado tempo para se juntar à nossa transmissão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.